Bom dia a todas e a todos. Peço ao primeiro secretário ad hoc, vereador Silvio Blablau, que faça a chamada regimental. Jefferson Vidal, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo, Miguel Fornaciari, Oséias Couto, Rafael Peçanha, Ricardo Martins, Rodolfo Aguiar, Silvio Davi, presente, Wagner Simão, Vanderlei Bento, Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, não havendo quórum para a abertura da sessão, suspenda a sessão por 5 minutos para tentar revermos o quórum. Esse aqui que é perigoso pra gente.
Fornaciari, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha, Ricardo Martins, Rodolfo Aguiar, Silvio Davi, presente, Wagner Simão, Vanderlei Bento, Vinícius Correia. Tem quórum, senhor presidente. Havendo quórum regimental para a abertura da sessão, declaro aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário, vereador Silvio Blablau, que faça a leitura dos ofícios sobre a mesa. Não existe ofício sobre a mesa, senhor presidente. Não havendo ofício sobre a mesa, peço que faça a leitura do cabeçalho da ata. Ata da terceira sessão ordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada dia 25 de agosto do ano 2020. A ata reflete com exatidão o ocorrido na referida sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta e os vereadores que quiserem fazer o uso da tribuna, que façam sua inscrição pessoal até o término da leitura da pauta. Leitura da pauta. 110ª sessão ordinária e 15ª legislativa do ano 2017-2020, do período de dia 1º de 1 a dia 31 do 12. Em conformidade com o artigo 71, Regimento Interno, os projetos de lei 109/2020, Vinícius Caetano Correia, denomina a Rua dos Pereiras a primeira rua localizada após o Trevo de Búzios, RJ 102, sentido Estrada de Búzios, segundo distrito de Tamoios. Requerimento 87/2020, Miguel Fornaciari Alencar. Requer ortoga de moção de aplausos à senhora Marta de São Paulo por sua relevância e comprometimento no segmento profissional da educação física. Requerimento 90/2020, Rafael Peçanha de Moura e Letícia dos Santos J. Requer o Poder Executivo cópia de inteiro teor de todas as nomeações e exonerações a partir de 13/8/2020 até a data presente, e a Prefeitura e a comprovação da redução dos gastos desses meses no ato de folha de pagamento da Secretaria de Saúde. Requerimento 91/2020, Rafael Peçanha de Moura. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor do processo que originou a aquisição de máquinas de café de alimentação da empresa I9, instaladas em prédios públicos e repartições públicas municipais. Requerimento 92/20, Jefferson Vidal Pinheiro. Requer ao Poder Executivo Municipal cópia de inteiro teor dos processos que originaram a aquisição de veículos fumacê, motores e equipamentos para os mesmos bens, com compras de medicamentos e insumos, como também informações sobre reformas realizadas em unidade de saúde no âmbito deste município de Cabo Frio. Requerimento 93/20, Silvio Davi Pio Oliveira. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor de todos os demonstrativos de pagamentos efetuados pela Secretaria de Saúde, funcionários que recebem pelo Fundo Municipal de Saúde. Indicação 60/20, ADI Novaes. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito o término da urbanização e asfaltamento da Avenida da Independência, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Indicação 80/20, Alessandra dos Santos Godesso. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito limpeza dos bueiros e revisão na rede de esgoto do bairro Gamboa, repito. Indicação 146/2020, Alessandro Santos Godesso. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito pavimentação e revisão da rede de esgoto na rua Carlos Mendes, no Jardim Caiçara. Indicação 171/20, ADI Novaes. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie implantação de redutores de velocidade nas ruas das Pacas, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Continuando, indicação Vinícius
Caetano Correia. Solicita ao excelentíssimo prefeito reforma geral da praça pública do bairro Guarani, neste município. Indicação número 189/20. Indicação 193/20, Letícia dos Santos Jota. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito que, junto ao RH da Prefeitura, resolva as questões administrativas, a fim que os funcionários da educação exonerados, que ainda constam no sistema dos servidores municipais, que venham receberem o auxílio emergencial do governo federal. Continuando, ordem do dia, segunda votação do projeto de emenda ALON 2/2020, 1/3 de vereadores. Acrescentado o artigo 9, título 7 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município, para prever o prazo de 5 dias para o envio pelo Poder Executivo Municipal de respostas aos pedidos de informações feitos pela Câmara de Vereadores ou pelos vereadores sobre a matéria referente ao Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública, em razão da pandemia. Ordem do dia, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 5/2020, Adriano Guilherme de Teves Moreno. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 23/20, de autoria do vereador Wagner Azevedo Simão, que revoga integralmente a lei 3.148, de 30 de janeiro de 2020. Ofício GAPRE 21/20. Continuando, parecer contrário, projeto de lei de Oséias Rodrigues Couto, cria o abairramento do 1º e 2º distrito e das outras providências. Continuando, ordem do dia, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Veto 2/20, Adriano Guilherme Teves Moreno. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 140/18, da autoria do vereador Edilan Ferreira, que estabelece juros e correção monetária no pagamento dos vencimentos dos funcionários da administração pública, direta e indireta, do município de Cabo Frio, nos casos de atraso da remuneração e das outras providências. Ofício GAPRE 295/2019. Continuando, parecer favorável do projeto de lei da Constituição e Justiça, projeto de lei 103/20, Letícia dos Santos Jotas. Cria o Programa Municipal de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do município de Cabo Frio. Senhor presidente, a ordem do dia já está lida. Como primeira oradora, convido a vereadora Letícia Jota. Seu tempo regimental como líder da oposição é de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, a mesa, nobres colegas, todos que nos assistem. Um bom dia especial para todos os funcionários da Câmara, né, que estão também aí na linha de frente, porque que seria de nós sem vocês, né, NASA? Obrigada, meu amor. Senhor presidente, pode parecer repetitivo, redundante, né, toda a sessão, apontar os erros, apontar os desvaneios que são feitos nesse governo, mas, infelizmente, a gente tem que falar que é para ver se ele acorda para a vida ou se algo é feito. Porque, do jeito que está, sinceramente, não dá para ficar. Não dá para a gente seguir. Eu não vou falar que foi coincidência, não. Mas logo que o governador foi afastado do seu cargo, o seu afilhado cabofriense pediu para sair do cargo. Coincidência? Claro que não, né? A gente sabe que coincidência
Coincidências acontecem, mas ficou na cara, está claro que meio que foi uma defesa, né? Se é que podemos chamar isso de defesa. Quando a pessoa pega e abandona o barco no meio do caminho. Mas um governo que está no 5º secretário de saúde em uma eleição suplementar, é um governo completamente desastroso. Completamente. Você não vê uma ação positiva para apontar. Não estou falando dos funcionários, porque os funcionários têm que fazer milagres. Um funcionário que muitas vezes estava sem seus EPIs. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas eu vejo que nesse caso a coincidência ficou bem longe. Eu gostaria muito que a justiça acontecesse nessa cidade. Que realmente as coisas começassem a acontecer, igualmente está acontecendo no estado do Rio. Porque aí sim a população ia começar a ver resultados, a ter resultados, a ter de fato políticas públicas, a ter de fato uma saúde para se contar. Porque afinal estamos no meio de uma pandemia. Todos os dias, enquanto a pandemia durar, enquanto não tiver vacina, eu vou lembrar. Porque as pessoas esquecem, né? Esquecem, porque está todo mundo curtindo por aí, shopping, praias. Máscara, eu acho que as pessoas até já esqueceram que existe um decreto que exige que as pessoas saiam de casa de máscara. Mas, às vezes, eu estou passando assim, de carro, eu dou uma olhada, é rápido. Entre 10 pessoas, 5 estão sem máscaras. Mas cadê a fiscalização? Porque a fiscalização só serve para o que ele quer. É um governo que trabalha apontando minuciosamente, né? Porque para o mal ele sabe atuar, que é uma beleza. Sabe? Porque ele olha minuciosamente. Não, aqui nós vamos atuar, aqui nós vamos fiscalizar. Aquilo ali, deixa passar. É assim que está funcionando. Agora, fiscalizar o que é de direito, já que fez um decreto, ele não faz. Muito triste. Um governo que ninguém tem acesso, um governo que você não sabe se ele tem líder, se não tem, a quem se reportar. Hoje eu me faço essa pergunta. Com quem que eu vou falar para representar um governo? Ninguém quer representar, né? Um governo que está ladeira abaixo, ninguém quer. Mas vamos continuar nos nossos ofícios, né? Evoluindo, senhor presidente, eu vou falar do requerimento que eu coloquei juntamente com o colega Rafael Peçanha. Temos conversado bastante, né? Afinal, o que eu falei, né? Meu ex-líder, entre aspas, continua sendo o mestre. E a gente decidiu colocar esse requerimento porque esse assunto, ele não sai do RJ. Pode reparar que o RJ agora não tem também mais o que falar. A nossa foto agora, eu gostaria até que trocasse a minha foto, por favor, porque é a minha foto da época que eu estava grávida, né? E agora, todos os dias, nós estamos na RJ. Eu fico pensando, será que é bom ou será que é ruim? Que a matéria é a mesma, né? Fala que a gente não dá resposta, a gente vai lá e dá resposta. Mas também eles não ficam satisfeitos. Né? Não fica satisfeito com a resposta que a gente dá, pelo amor de Deus. Cada um dá a sua resposta da forma que acha. Então, por favor, evolui, pula essa pauta. Porque agora está aqui na pauta um requerimento, que eu tenho certeza que todos os colegas vão votar, vai ser unânime, exatamente pelo assunto. Porque o RJ só fala isso. Todos os dias, você para na frente do RJ e está lá. A Câmara não responde, as exonerações. Pô, já está ficando chato. Mas está aí o requerimento que vai nos respaldar.
que vamos ter todas as respostas, apesar de já termos respondido, que não cabe à Câmara, mas aí tudo de ruim joga para a Câmara. Tudo que acontece nessa cidade de ruim é a Câmara. Né? Não é assim que funciona? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Joga para a Câmara lá, aqueles que se virem. São 17. Mas eu não vou deixar. Quando tiver meu nome no meio, eu vou a fundo. Por quê? Mandou um e-mail 2 horas, queria a resposta até 5 horas. O que é isso? Ah, então a gente não trabalha, não. Tem que estar parado na frente do computador, abrindo e-mail e respondendo. Espera aí. Se trabalha, reclama. Se não trabalha, reclama também. Agora, tinha que ter pelo menos o mínimo de decência de dar um prazo maior, né? E não chegar num jornal e sair defamando todo mundo. Se meu nome estiver no meio, eu vou falar. Injustiça comigo eu não gosto. E tá aí a resposta, já respondi através de e-mail. E vamos ver o que a prefeitura vai responder. Né? O que a prefeitura vai nos responder. Porque isso é responsabilidade da prefeitura. Vamos procurar entender a função do vereador, a função do prefeito, para não falar bobeira. Isso é função do prefeito. Ele exonera quem ele quer, ele nomeia quem ele quer. É claro que nós temos que fiscalizar. Por isso está aí o requerimento. Por isso está aí o requerimento. Agora, se ele diz que está fazendo contenção de despesa, exonerou 1.240 e voltou 1.240, que contenção é essa? Aí nós entramos. Aí é nosso papel. Aí a Câmara tem que cobrar e fiscalizar. Então vamos entender qual é o papel de cada um, para também não falar besteira por aí. Para finalizar, senhor presidente, eu vou falar da indicação que coloquei, e aí peço atenção aos colegas que possam também estar corroborando e votando nessa indicação. Igualmente, nós fizemos a indicação para os ambulantes, graças a Deus, né? Deus tocou no coração do prefeito, porque agora tem que ser assim, né? Nós temos que apelar, botar a indicação, pressionar, é manifesto, para poder ele fazer o trabalho dele, que já deveria ser feito sem ninguém fazer indicação nenhuma. Mas se ele prefere assim, está aí na pauta, a indicação de número 193, que pede que ele regularize a situação de todos exonerados no mês de fevereiro, no mês de janeiro e no mês de março, onde iniciou o isolamento social. Por quê? Porque agora os nossos funcionários não podem receber o auxílio emergencial. Por quê? Erro do governo. Incompetência de quem está lá no RH. Infelizmente. Ou talvez, vou me retratar, talvez não seja a incompetência, mas a pessoa tem que cumprir ordem, né? Eu entendo. Eu entendo que às vezes o funcionário está ali, sabe o que tem que fazer, quer fazer, aí vem aquele mau gestor, que a gente já sabe que o prefeito é um mau gestor, e obriga o funcionário, senão manda embora. Olha, você não faça isso aqui, porque senão eu vou te exonerar. Que é assim que aqui em Cabo Frio funciona, todo mundo sabe. Aqui todos os funcionários são ameaçados, coagidos. Tem que fazer o que ele quer. E aí hoje nós temos 3.500 funcionários da educação sem poder receber o auxílio emergencial, fora as outras secretarias. Fora as outras secretarias. E aí eu não vou ficar aqui estendendo, aí eu digo a todos, todas as secretarias têm que ser legalizadas. Todos esses funcionários que foram mandados embora. Pelo amor de Deus, nós estamos no meio de uma pandemia e a pessoa não pode receber um auxílio emergencial que está sendo dado pelo presidente, porque o prefeito
não fez o seu dever de casa. Nunca faz, né? Nunca faz. Mas, senhor presidente, eu peço, né, que os nobres colegas possam ser unânimes nessa indicação. Hoje mesmo eu recebi uma comissão dos funcionários da educação. Quero dizer a vocês, meu gabinete é de vocês. Estou aqui para legislar para todos e peço aos colegas, não vamos deixar este prefeito desumano continuar fazendo essas atrocidades com os nossos trabalhadores. Eu peço a vocês, colegas, que a gente possa votar essa indicação, que eu acho que pelo menos serve para pressionar ele. Pressionar. Porque com os ambulantes foi assim. Eu não sei por que ele, em vez de fazer o trabalho dele, numa boa, ele precisa que a gente fique espetando ele, cutucando, botando indicação, botando requerimento para ter resposta, porque senão a gente não tem resposta nunca. Nunca! E ainda tem a cara de pau de falar para o jornal que a Câmara sabe de tudo. É triste ouvir um negócio desse. Aí não tem aquele ditado, né? É melhor ouvir isso que ser surdo. Eu preferia, nesse momento, ser surda. Porque eu ouvi uma mentira dessa, é melhor ser surdo. Desculpe, sem ofender aos surdos. Mas esse governo, ele é desastroso. Que as pessoas entendam. Pessoas como essa, elas não deveriam nem morar em Cabo Frio. Deveriam ser banidas da cidade. Por tamanha atrocidade que vem fazendo. Com o trabalhador, com o morador, com a cidade. A nossa cidade hoje está um caos. Aí, passei na frente da orla, as grades estão lá. Fazendo o quê? Fazendo o quê aquele monte de grade? Para quê? Entendeu? Então, assim, é todo lugar que você passa, você encontra um resquício. Né? Acho que eu posso falar assim, eu estou me ponderando aqui, porque é tanta revolta que eu tenho, porque eu sou moradora. Sou nascida aqui, eu tenho amor por essa cidade. E eu vejo um cara como esse, que foi escolhido para ser prefeito, cada dia arrancando um pedaço da nossa cidade, jogando a nossa cidade no buraco. Eu hoje estou aqui como cidadã falando. É revoltante. Você vê buraco para tudo que é lado. A saúde, então, meu Deus do céu, se eu falar aqui, eu fico horas. Cada dia que passa, pior, pior. Mas para finalizar, senhor presidente, eu peço que esta casa se posicione e que a gente possa, sim, cada um com o seu objetivo individual, mas ciente de que a casa está fazendo o seu papel. E não deixarmos essas pessoas que ficam por aí, que não sabem o que é a função do vereador, falando bobeiras. Porque o nosso papel nós estamos fazendo. Que o executivo comece a fazer o seu papel. Porque já está acabando o governo e ele não aprendeu, não sabe o que é gerir uma cidade. Sem mais, bom dia a todos. Bom, só um comentário aqui em cima do que a vereadora Letícia Jota falou na tribuna, em relação a todas essas matérias que todos os dias estão vinculando no jornalismo da cidade, cobrando da Câmara um posicionamento em relação às exonerações que a Prefeitura fez em cima dos 1.240, ou em torno disso. Esse e-mail chegou à Câmara, Letícia, e eu solicitei à Procuradoria-Geral que fizesse uma resposta
E quando o procurador-geral da Câmara faz uma resposta a pedido da presidência ao jornalismo, a quem cobrou esse posicionamento, ele fala em nome da Câmara. Mas mesmo assim, não acredito que eles não ficaram satisfeitos e todos os dias cobram um posicionamento de cada vereador. E eu quero dizer o seguinte, o que eles estão cobrando, a Câmara, no máximo que ela pode fazer, Vaquinho, hoje é acompanhar, blá, blá. Porque o que existe ali é uma lei eleitoral, a Lei 9.504 de 97, no seu artigo 73, que fala sobre as vedações. E nesse artigo, uma das excetuações dessas vedações é exatamente o direito que o prefeito tem de contratar e demitir os cargos em comissão, os cargos de confiança. É isso que ele está fazendo. Ele demitiu e está recontratando. A Câmara não pode tomar nenhum posicionamento porque não há nenhuma ilegalidade. Não há, no momento, nenhuma improbidade em cima disso. O que está parecendo é que querem levar o assunto para uma manobra política. Aí isso já se torna uma ilação, uma suspeição, uma hipótese. Se o prefeito ele demite 1.240 pessoas e contrata 1.240 pessoas, e isso pode caracterizar uma manobra política, quem vai se manifestar aí é a Justiça Eleitoral. Porque o que a lei pretende, essa lei 9.504, é a lei da isonomia. Essas vedações que a lei concede, que a lei exige, é para que haja uma isonomia no processo eleitoral. É para que o prefeito não use o cargo, não use a máquina eleitoral para se beneficiar. Isso se ele for candidato, porque a gente não sabe nem ainda se ele vai ser candidato ou não. As convenções ainda não aconteceram. Então, o que a Câmara está fazendo? Ela está acompanhando. A Câmara não pode tomar um posicionamento real em cima de uma hipótese, em cima de uma ilação, em cima de uma suposição. A Câmara vai acompanhar. Existe um SIGFIS no Tribunal de Contas que acompanha isso diariamente. A Câmara vai acompanhar, a Câmara pode propor, algum partido eleitoral pode propor, algum candidato pode propor, a Justiça Eleitoral, que não está havendo isonomia se o prefeito ele demitir 1.240 pessoas e recontratar 1.240 pessoas. Isso vai ser levado, vai ser provocado à Justiça Eleitoral, que pode até não dar o registro, se ela entender que houve uma manobra política. Agora, o que a Câmara está fazendo, o posicionamento da Câmara, é de acompanhar isso, através da sua Procuradoria-Geral e através das assessorias e dos vereadores. É o que a gente tem feito. Então, quando a gente responde, aí a gente procura sempre responder todas as situações que nos são trazidas, porque a gente tem esse dever de dar essa satisfação à população dos nossos pensamentos, porque nós somos aqui, e nossas ações, porque nós somos aqui representantes da população. Quando a Câmara responde através do seu procurador-geral, é através de uma solicitação feita pelo presidente em nome dos vereadores. Não existe essa necessidade de cada vereador dar a sua resposta. Por isso que eu ainda não fiz isso, porque quando o procurador-geral respondeu, foi meu pedido. E a gente está cumprindo aquilo que é determinado para a gente, Letícia. A gente está acompanhando, a gente não pode tomar nenhum posicionamento, porque não existe ilegalidade no fato. Não existe improbidade no fato. Entendeu? Se existir alguma manobra política, se ficar caracterizado alguma manobra política, a Justiça Eleitoral vai tomar o seu partido, podendo até negar o registro, se entender que ele feriu o princípio da isonomia, que é a base dessa lei. Então, o posicionamento meu posicionamento em relação a isso. A parte, presidente, é só para reiterar, presidente, a sua fala, mas por que eu fiz questão de incluir esta fala no meu discurso? Porque, independente, que eu também entendo o que o nobre presidente falou, quando o presidente responde através de um e-mail institucional falando da Câmara, está respondendo pela Câmara. Igualmente, quando os nobres colegas me escolheram para ser presidente da Comissão de Saúde, Combate e Defesa do Coronavírus.
Eu estou representando a casa, a Câmara. Então, toda vez que eu falo algo que aconteceu mediante a comissão, é respaldada pelos colegas. Então, aí quando eu entendo isso, eu liguei para o senhor, né, presidente, no dia que vi, aí o presidente respondeu para mim isso. Não, vereadora, o procurador da Câmara já está respondendo juridicamente, porque não é competência da Câmara, mas nós não iríamos deixar eles sem resposta. Agora, todos os dias, falar no jornal da Câmara, volta a falar, poxa, isso já está ficando chato, porque aí a gente responde, não serve a resposta. Tem que aceitar o que a gente está falando. Peraí também, que politicagem é essa? Agora vai fazer politicagem num jornal? Então, eu acho que isso não cabe, por isso que a gente realmente, nesse momento, tem que se unir e tem que falar mesmo, porque a nossa parte nós estamos fazendo. Agora, esses desvaneios que o prefeito vem fazendo, pelo amor de Deus, a culpa não é nossa. Exatamente isso. A gente não concorda, mas admite que a legalidade existe. Não é isso? Como próximo orador inscrito, o vereador Silvio Blablau. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos do plenário Oswaldo Rodrigues, bom dia a todos os nossos edis. Senhor presidente, hoje a minha fala aqui é de agradecimento aos nobres edis aqui, por terem acompanhado todos os vereadores, foi unânime a indicação para o retorno dos trabalhadores da praia. Fico contente por este feriado estar lotado, mas todos trabalharam, todos tiveram direito de trabalhar, todos os nossos trabalhadores ficaram contentes. Algumas categorias teve um problema. Eu vou passar a palavra depois para o meu nobre amigo Edilan, porque nem todos foram contemplados e a gente não sabe o porquê. Mas fica aqui o meu agradecimento a esta casa, que muitos falam que não fazem nada, pensam que é fácil, mas não é. O Poder Executivo, com esse monte de técnicos que tem aí, mas não lembram que amam Cabo Frio, não passam nada, não vão deixar um legado. Vai terminar esse desgoverno sem nenhum legado para Cabo Frio. E isso é inadmissível, porque usa o dinheiro público e não traz nada de favorecimento aos nossos munícipes. Essa é uma das falas que eu vou começar, mas antes vou ouvir a parte, Edilan. Obrigado, vereador. Rapaz, quando Vossa Excelência, né, faz o agradecimento para todos os ambulantes, né, fica aqui uma mágoa, uma dor no coração, Brabral, porque os bananeiros foram proibidos de trabalhar. Eu fico tentando entender o motivo. Fui lá, procurei Maurício, porque mudou o secretário na sexta-feira antes do carnaval. Eu fui lá para falar com o coronel. Feriado. Né, na sexta-feira antes do feriado. Obrigado. Eu chego lá para falar com o coronel e acabo falando com o Maurício, que acaba entrando em um momento que, cara, não podia deixar passar pelo menos o feriado para ele assumir hoje, né? Mas isso é um problema de Adriano, é ele que bota, ele que tira, então isso é um problema dele. E chega lá, cara, todo mundo pode trabalhar. Eu expliquei para ele, falei, cara, a Capitania dos Portos, a Marinha, já liberou, a Guarda Marítima só tem que fazer a função dela, que é fiscalizar, e a função da postura é a parte de areia, cara. Se não vai poder montar tenda, que deixe, que avise para eles, bota um guarda-sol por conta deles lá, mas libere para eles trabalharem. Eles vão cercar, vão botar cordas, vão fazer. Cara, não liberaram. Esse camarada nunca foi ambulante, nunca foi camelô na vida dele. Ele não sabe como é doloroso você
estar na beira da praia, olhando a praia entupida e você não poder trabalhar. E esse vereador que vos fala, Brau, faz parte do bananeiro, apesar de eu não trabalhar esse final de semana, que eu não tinha condições de trabalhar, mas, cara, eu sei a dor que os meus amigos sentiram, eu sei a dor que eles sentiram. Então, prefeito, não é brincadeira não, hein, camarada, eu não vou nem botar Maurício Duarte nesse primeiro momento, nesse bolo, mas, cara, foi uma covardia, porque se Maurício me garantiu que falou com você, prefeito, ele me garantiu. Se for mentira dele, é outra coisa. Se foi verdade e ele falou contigo, você liberou todo mundo para trabalhar, menos os bananeiros que você acovardou e fez essa covardia com essa classe. Obrigado, Brau. Fica aqui meu repúdio, acompanha as palavras do nobre Edis, porque é inadmissível. Mais uma vez vai continuar o quê? Por que um pode e outro não pode? Então, Edilan, vamos formatar um documento aqui, eu acompanho você nessa indicação, baseado dentro das regras, dentro das leis, para que essas pessoas possam trabalhar. Porque foi até ontem eles trabalhando. De acordo com o andamento, se vai haver pandemia, aumento ou não, o prefeito iria liberar trabalhar todos os finais de semana. Vamos ficar de olho, porque é inadmissível essas pessoas não poderem trabalhar, porque a nossa maior indústria é a praia. Voltando ao segundo assunto, senhor presidente, é o requerimento 93/20, de minha autoria, relativo a uma denúncia que eu tive sobre uma rubrica 2050 de aditivo adicional educativo. Sabe onde está sendo pago isso, senhor presidente? Na educação. E esse aditivo vem em torno de R$ 4.700, R$ 3.800. São pessoas que foram implantadas para trabalhar em setores na educação como assistente 1, e recebem um aditivo de R$ 4.000. Muito bom. E sendo pago pelo Fundo Municipal de Saúde. Então esse requerimento hoje era para ter esclarecimento, porque eu já tenho contra-cheque de fevereiro, eu quero os outros contra-cheques para comparar e saber que aditivo é esse. É muito bom. Eu recebo um cargo para trabalhar como assistente, meu salário de R$ 900 como assistente, recebe um aditivo de R$ 4.700. Caramba, tá muito fácil isso. E não são poucos não, tá, senhor presidente? São vários. São mais de 30 pessoas que têm essa complementação salarial. Fico aqui, vamos ter a resposta. Porque é inadmissível. A gente vai agora nos hospitais, nos ESFs, está faltando já remédio, faltando já pouca coisa, algodão, álcool, para fazer curativo. Como eu já tive visita em alguns ESFs, chega lá, os enfermeiros estão com vergonha. Ah, vim fazer um curativo. Aí está pedindo as pessoas. Ou traz, ou aguarda chegar. E os altos salários estão aí para pagar. Fica aqui meu requerimento. Peço que todos aqui presentes possam acompanhar, para que a gente possa dar esclarecimento e dar veracidade aos fatos relacionados a essa matéria. Outro fato também que me traz à tribuna, muito me preocupa, relacionado à cesta básica e merenda escolar dos estudantes das escolas públicas do município. Até que, enfim, quero parabenizar a secretária municipal de saúde, que ela realmente não precisou fazer um requerimento, ela respondeu um ofício, e um ofício muito bem explicado, me informando até me dando uma aula. O que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar? PNAE informou, está aqui bonitinho, me deu os parâmetros, me informou quanto é que cada município tem que arrecadar por aluno matriculado, me informou que aqui no município, de acordo com a lei municipal
3.192, de 27 de abril de 2020, que está regulamentando a Lei Federal 13.987, de 2020 também, de abril, que na rede municipal de ensino aqui nós temos 31.924 alunos matriculados. E considera uma estimativa do repasse da PENAI do ano de 2020 cerca de 3.300.000, aproximadamente 52 centavos por dia de alimentação. Agora, muito me preocupa como é que foi distribuído essa verba do PNAE, transformando em alimentação, porque ela é para alimento dos alunos. Eles me deram aqui a informação, informando tudo certinho, em relação à consideração à Lei Federal 9.504, de 1997, artigo 73, que descreve que no ano eleitoral fica proibida a distribuição gratuita de bens, de valores ou benefício por parte da administração pública. Aí vem, exceto nos casos de calamidade pública, estado de emergências, programas sociais autorizados em lei, em exceção orçamentária do exercício anterior. Aí a Secretaria de Educação me informa aqui, que eu vou citar o nome aqui da nobre vereadora Letícia, que está dizendo que em reunião com representantes da Comissão de Enfrentamento do Covid-19 da Câmara Municipal de Cabo Frio, que ficou acordado que os gêneros alimentícios estocados das escolas seriam transferidos para serem utilizados por programas sociais. Eu fiquei preocupado e eu... Pois não, vereadora, a parte. É triste o que eu vou falar. Como que eles me citam, né, na sua resposta, se ao menos eu nunca fui chamada para participar de nenhuma reunião. E aí eu vou falar que a Câmara, na verdade, a Câmara foi chamada para participar de uma reunião agora para decidir se as escolas voltariam ou não. Aí mandaram um e-mail, né, senhor presidente, até liguei para o presidente, o Rodolfo, que é o assessor aqui da Câmara, respondeu que eu estava disposta a participar da reunião, e até hoje nós não tivemos resposta. Nós falamos que iríamos participar da reunião, né? Como eu acabei de falar na outra parte, representando a Comissão de Saúde, Combate e Defesa ao Coronavírus, iria representando a casa, e nós não tivemos retorno. Nós não tivemos retorno. Aí agora me veio uma resposta dizendo que eu participei de uma reunião. Pelo amor de Deus, é a mais nova desse governo, né? Desse governo não, desse desgoverno. Dizer que eu participei de uma reunião na qual eu não fui nem convidada. Isso é o cúmulo do absurdo. Entendeu, Blau Blau? Não fui, te agradeço, né? O Blau Blau me falou antes mesmo de iniciar a sessão que recebeu, achando, né, Blau Blau, ficou satisfeito que eu tinha participado da reunião, só que é mentira, mais uma mentira deste governo. Não fui chamada, não recebi convite, não participei, e vou estacionando o meu jurídico para estar entrando em contato com esta secretaria, na qual me cita como eu tivesse participado. Como o vereador falou, né, tem distribuição da verba do PNAE, uma coisa séria, aí falar que eu participei, vou pedir esclarecimentos jurídicos, porque eu não participei dessa divisão, não compactuo com este governo. Se tivesse sido convidada para estar na reunião, com certeza estaria na reunião. Mas não vou compactuar com divisão que beneficia o A, o B ou C. Não botem meu nome nessa sujeira de vocês. E vão ter que se explicar com o meu jurídico. Porque, Blau Blau, infelizmente, eu não participei dessa reunião. Obrigado pela explanação e as palavras. E é correto se defender. Se ninguém da Comissão de Enfrentamento do Covid da Câmara Municipal teve o prazer de participar, assim como a nobre dizia a presidente, são palavras aqui errôneas. Mas, ao mesmo tempo, também fico preocupado. Pelo meu entender, vou pedir aqui depois, vou dar a parte aqui depois ao nosso
mestre na parte da educação, pelo meu entender, Rafael, a verba foi distribuída em alimentos, mas não para os estudantes. E eu não sei nem o que eu explico para a população depois que me cobraram isso. Fico parabenizado que as empresas que receberam essa alimentação é de suma importância, mas o previsto, que são os nossos estudantes, não. O Centro de Atenção ao Jovem foi atendido com 100 kits, Charles Terra, 150 kits, Amigos Excepcionais da PAI, 90 kits, a Fundag recebeu 70 kits de alimentação, entregaram 70 kits de alimentação a famílias que moram no Canto do Forte. Até agora eu não vi ninguém da educação. O programa Minha Casa Minha Vida, muito bem, precisam também, mas 160 kits entregues. E também beneficiaram 30 famílias, motoristas de Secretaria de Educação que perderam seu emprego. Eles também foram contemplados com 30 kits. E também atendendo ao segundo distrito, a subprefeitura de Tamoio recebeu também 300 cestas básicas. E o bairro Monte Alegre, Boca do Mato, 30 kits, e mais 40 kits de alimentação e 40 kits de leite. Como se esclarecer que cada kit teria 12 litros de leite. E desta forma, totalizaram 640 kits de alimentação, 430 cestas básicas e 100 kits de leite. Fica aqui a resposta, Rafael, porque entende da parte de saúde, você que é antropólogo, pode nos explicar alguma coisa e deixar a população ciente se esta casa realmente tem alguma coisa a ver com esse tipo de distribuição, conforme está falando aqui na consideração do ofício. Vereador Blau Blau, primeiro pedir a parte a Vossa Excelência e parabenizar por estar levantando esse tema de alta relevância. Só para deixar claro, assim, vou tentar resumir, senhor presidente, até por causa do tempo exíguo, essa história que eu já quero adiantar que a causa dela é mais uma atrapalhada do governo Adriano em mais um calote na educação de Cabo Frio. No início do processo pandêmico, uma das grandes preocupações da Câmara, de todos os vereadores e vereadoras, era o que se faria com a chamada merenda escolar, né, que contemporaneamente se chama alimentação escolar, é fiscalizada pelo CAI, Conselho de Alimentação Escolar. E a Presidência da República emitiu uma legislação, obviamente uma legislação federal, que normatizava isso, deixando claro que os sistemas de ensino deveriam se responsabilizar por essa distribuição dos gêneros alimentícios e a utilização dessas verbas, para que elas fossem destinadas, obviamente, à alimentação dos alunos, ou seja, a distribuição ou do alimento pronto, ou da verba alimentícia, ou do gênero antes de estar pronto, para as famílias dos alunos das redes municipais, e que isso deveria ser monitorado pelos Conselhos de Alimentação Escolar, pelo Ministério Público. A Câmara fez uma lei regulamentando essa distribuição, e todos nós aqui entendemos que a melhor forma de fazer era dando às escolas municipais, ou seja, aos diretores e diretoras da escola, que conhecem a realidade da educação, conhecem a realidade das famílias, o poder e a autonomia de fazer essa distribuição. Também por qual motivo que pensamos isso, Blau Blau? Para que esse poder não ficasse centralizado nas mãos da Secretaria de Assistência Social, e aqui não vai nenhuma desconfiança pessoal da secretária, mas com o andar da carruagem do governo haveria grandes possibilidades disso ser utilizado politicamente, eleitoralmente ou para fins diversos que fosse alimentar as crianças da nossa rede municipal. Pois bem, assim sendo, a Câmara também foi procurada por alguns diretores que manifestaram, senhor presidente, uma posição que nós nunca tínhamos pensado. A verba federal da alimentação, ela precisa ser complementada todo mês pela prefeitura para poder comprar os gêneros alimentícios para toda a rede. A prefeitura aporta cerca de R$200 mil por mês, totalizando 2.400.000 mais ou menos por ano, para complementar essa verba federal e poder oferecer alimentação para todos. O problema é que a prefeitura não fez isso em boa parte dos meses do período pandêmico, ou seja, deixou de aportar a sua parte financeira para alimentar
as crianças da rede municipal dessa cidade. Não foi para deixar de alugar máquina de café, como a gente está vendo em muitos lugares. Não foi para deixar de pagar a construtora Quito, que gastou 500, 700 mil em obra de cemitério. Foi para deixar de alimentar as crianças da rede municipal. Ponto. E aí as diretoras, falo diretoras porque a maioria são mulheres guerreiras que fazem um trabalho firme ganhando pouco, passam a ter um impasse, senhor presidente. Desculpa me alongar, mas é porque essa história é interessante. Inclusive em situações, vereador Vaguinho, de escolas dominadas, de áreas dominadas pelo tráfico, por exemplo, como essas diretoras iam optar em oferecer a cesta básica alimentação para a família X e não para a família Y. Não havendo estrutura e alimento para todas, já que a prefeitura não complementou a verba, passaria na mão dos diretores ter que escolher quais famílias seriam saciadas da sua fome e quais não seriam. Uma situação extremamente desumana, não é verdade, vereador Blau Blau? Volto a dizer, por culpa do prefeito que não fez o aporte financeiro. Então, um grupo de diretores buscou o Ministério Público, o Conselho de Alimentação Escolar e a Secretaria de Educação para fazer esse entendimento. Depois eu não acompanhei a história, vereador Blau Blau, de perto, também não participei de nenhuma reunião, como a vereadora Letícia colocou muito bem, até porque não faço parte da comissão da Covid, mas me pareceu claro que houve um acordo dentro desse problema. E hoje nós temos um grande problema, vereador Blau Blau. As crianças que deveriam estar alimentadas não estão, os diretores que deveriam estar, e diretoras que deveriam estar sendo defendidos na sua função não estão, a verba que deveria estar sendo complementada pela prefeitura não está sendo, e a comida não está indo para quem é de direito. Então temos um grande problema na mão, senhor presidente, que envolve legislação federal, envolve legislação desta casa, e envolve a necessidade de protegermos também os diretores e diretoras de escola que precisam ter essa situação resolvida. Estão no meio dessa disputa e realmente, vereador Vaguinho, não podem ficar sozinhos com essa responsabilidade. É uma questão juridicamente complexa. Eu quero apoiar a fala do vereador Blau Blau, dizer que é um absurdo a gente saber que os gêneros alimentícios estão indo para objetivos diversos da alimentação escolar e a casa precisa se posicionar e buscar uma saída para isso. Parabenizar o vereador Blau Blau, dizer que estamos à disposição dessa luta. Desculpa pelo tempo. Muito obrigado pela conversação e aqui a explicação, professor. Senhor presidente, eu vou pedir a permissão para encaminhar esse ofício para o nosso jurídico, para analisar juridicamente se isso aqui não é uma pedalada fiscal. Porque se for pedalada fiscal, os seus responsáveis vão ter que pagar pelo erro cometido. Sem mais, um bom dia a todos. Permissão concedida, vereador. Encaminhe para o jurídico e faça uma avaliação junto com eles. É importante que o senhor acompanhe essa avaliação. Como próximo orador inscrito, vereador Rafael Peçanha. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Senhor presidente, tendo falado sobre esse importante tema que é a educação, eu queria avançar em outros 3 temas, para ser breve também. Em primeiro lugar, fazer coro aqui a fala da vereadora Letícia Jota no que se refere a esse posicionamento do requerimento que estamos encaminhando conjuntamente hoje, em busca de maiores informações sobre as nomeações e exonerações da prefeitura. A fala de Vossa Excelência, senhor presidente, é muito positiva, porque reforça o esclarecimento jurídico que já foi feito pela casa. De fato, nós não temos, a grosso modo, e de qualquer modo, uma ilegalidade nesse procedimento. Há, porém, uma questão que possa ser investigada, e quando a gente fala de algo que pode ser investigado, isso significa algo que ainda não temos provas. Mas é preciso analisar a incoerência nesse processo de nomeação e exoneração. Fiz uma brincadeira com fundo de verdade, logo que essa notícia chegou à Câmara, dizendo que, para todo mundo ter calma, e foi essa a minha frase, pode ser recuperada na ata, que as exonerações de Adriano seriam repostas em pouco tempo, e ele poderia pedir música no Fantástico, porque seria a 3ª vez que faria isso. Não foi mais um sonho meu que acabou acontecendo, mas foi aí uma previsão que acabou se consolidando, e é o que de fato nós vemos hoje. A cada dia, e hoje nós temos aí o Diário Oficial sendo publicado no site oficial da Prefeitura, não mais de forma impressa, ainda bem, porque se o município fosse gastar com todas as folhas que são editadas para publicar nomeação de cargo comissionado nesses últimos dias, eu acho que a gente não teria dinheiro para nada nessa prefeitura, porque é muita nomeação.
Só nos dias 4 e 5 de setembro, que são as duas últimas edições e acho que 5 foi sábado, não é isso? Você vê que a turma está trabalhando mesmo, né? Quando precisa nomear, dar dinheiro para amigo político, a turma trabalha até sábado. Quando é para resolver problema do povo, nem dia de semana. São 316 nomeações em 2 dias. Na edição do dia 4 de setembro, a prefeitura teve que fazer 2 cadernos, só para abrigar a quantidade de gente nomeada no lugar, obviamente, daqueles que foram exonerados. Eu, como já disse alguém aí no processo político-jurídico desse país, eu não tenho prova, mas tenho convicções, e pesadelos também, né, nesse caso não são sonhos, né, que são exonerações propositais para que os exonerados ou os padrinhos políticos das vagas exoneradas venham beijar a mão do prefeito, fazer acordos, pedidos e trocas para que aquelas vagas sejam reocupadas. Porque, assim, não consigo ver outra forma, né, de explicar uma exoneração em massa posterior a uma recontratação em massa poucos dias depois, com o argumento de que as exonerações foram para cortar gastos. Se o argumento foi cortar gastos e os cargos tiveram seus nomeados exonerados, por que recontratar todos ou quase todos? Pelo andar da carruagem vai contratar até mais do que tinha, né? Para os mesmos cargos. Então, essa questão, que é uma outra questão totalmente diferente, diversa juridicamente, do que Vossa Excelência colocou e do que a imprensa vem questionando, é que precisa ser analisada, e acho que um primeiro passo importante na casa em relação a isso seja um requerimento, como estamos fazendo hoje. Pedimos a aprovação de todos e todas para ter acesso a essas informações. Lembro que há 2 semanas fiz uma denúncia ao Ministério Público sobre essa situação, exatamente com esses termos, e acredito que, atacando, digamos assim, com essas ferramentas legislativas e também essa ferramenta jurídica, nós possamos chegar a termo e ter acesso a todas essas informações e evidenciar, no mínimo, a incoerência no discurso do governo, que já não seria uma grande novidade, mas seria mais uma, dessa vez gastando dinheiro do povo e fazendo um falso discurso de moralismo econômico, de corte de gastos, que a gente sabe que é mais uma grande mentira do governo, e as recentes nomeações falam por si. Quem quiser dar uma olhada no Diário Oficial da Prefeitura, nas edições também do dia 24 e 25, existem centenas de nomeações. A gente está tendo aí, todos os dias, nomeações à torto e à direita, e à esquerda e ao centro também, na Prefeitura de Cabo Frio. Então, fica essa colocação sobre esse primeiro tema. Um segundo tema, e aí vou citar a vereadora Letícia novamente, parabenizar a vereadora, já tive a oportunidade de fazer isso pessoalmente nesses dias, queria fazer agora publicamente, pela indicação referente à questão dos exonerados que continuam nos sistemas de RH e que não podem receber o auxílio emergencial do governo federal, tampouco recebem o salário dos seus cargos na prefeitura, tendo em vista que já foram exonerados. E essa é uma questão muito preocupante, porque ela já se arrasta há meses. Eu, puxando as postagens e os arquivos de rede social, em maio fiz um pronunciamento fazendo essa crítica, em julho fui ao Ministério Público do Trabalho, lembro, comentei com a vereadora deu apoio também a esse procedimento, e agora nada se resolveu. E nós agora fazemos um pedido, a vereadora faz, tenho certeza que todos vão apoiar, pedindo ao Poder Executivo que simplesmente retire do banco de dados os dados desses ex-servidores para que possam receber o auxílio emergencial, nada mais havendo de diferente disso. Tive a oportunidade, vereador, de conversar com alguns representantes do movimento, que inclusive disse que estariam se manifestando hoje ou fazendo uma reunião hoje, e lembrei a eles e elas que talvez tenhamos que chegar a um ponto de se mobilizar uma ação jurídica conjunta contra a prefeitura de obrigação de fazer, para que simplesmente haja essa retirada. Eu não consigo entender, vereadores, qual é o motivo disso. Eu só consigo ver que há maldade com essas pessoas para que elas morram de fome, porque não tem outra explicação. É só tirar os dados do sistema. Ah, Rafael, mas não sai de um dia para o outro. Claro que não sai de um dia para o outro, mas eu acho que de maio a setembro, acho que dá tempo, né? Porque se o sistema não tira um dado de maio a setembro, joga fora
o sistema ou joga fora o prefeito ou os dois de preferência, porque não está funcionando. Então a gente só consegue ver a justificativa da maldade, essa é uma desumanidade, e a gente está lutando contra isso, apoiando as medidas aqui da Câmara. Para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar de comentar, tem um outro requerimento de minha autoria na pauta. A gente tem, todo mundo que tem tido acesso às repartições públicas, quem pode ou tem a necessidade urgente de sair de casa nesse tempo de isolamento, percebido que em algumas repartições públicas faltam cadeira, falta luz, falta água, falta café. Aliás, café não falta, porque toda repartição pública agora tem uma maquininha de café nova, né? Inclusive porque a empresa que fornece é a empresa Inove, né? Inove Café. Então a gente está fazendo um requerimento porque não achei em nenhum lugar a publicação dessa contratação. Mas isso é uma coisa pequena, uma máquina de café. Nada no serviço público, no poder público é pequeno. Cada folha de papel, né, nem que seja uma compra simples, precisa estar registrada, precisa estar publicada. Como a gente não viu publicação em lugar nenhum, a gente desconfia que nós tenhamos aí algum problema em relação a isso. Estamos pedindo a informação para que, com todo respeito à empresa, não é uma crítica à empresa, mas ao poder público que não é transparente, né, a gente não possa deixar de discutir o café do trabalhador e passar a descobrir e discutir o café do enganador, né? E que cheguemos aí numa resolução sobre o que está acontecendo. E para finalizar, não era um assunto que eu ia tocar, mas realmente só para terminar, tudo isso, ou parte disso, pode ter relação com algo que a gente tem percebido em Cabo Frio. Nós tivemos aí recentemente a saída do secretário de Saúde, que deixou em seu lugar alguém ligado à sua relação político-profissional, não sei, mas Iranildo foi, mas deixou a sua herança, né? Ou seja, existem algumas pendências de sua gestão que precisam ser observadas pela Câmara Municipal. E eu falo especificamente da questão da venda da folha de pagamento, a tentativa de terceirização da saúde. Hoje teremos uma votação importante no que se refere a isso, o veto do prefeito ao projeto do vereador Vaguinho, que bloqueia essa possibilidade de terceirização. Temos o sistema e o caso de agressão entre o ex-secretário e uma servidora, que não ficou esquecida. A comissão segue em contato com a família, buscando informações e depoimentos, para que simplesmente uma saída não deixe esquecido um legado negativo e que precisa ser investigados. E aí, sem mais, senhor presidente, um bom café, quer dizer, um bom dia a todos e todas. Antes só de anunciar o próximo orador, Rafael, só para ficar claro que quando eu solicitei à Procuradoria-Geral da Casa que respondesse ao e-mail da emissora que nos contactou, foi logo no início, ainda não havia todas essas contratações que a gente está percebendo agora no diário. Então o que foi respondido foi na época que a Câmara estaria acompanhando, tanto está acompanhando, quando tudo isso começou a vir à tona, que hoje nós temos um requerimento em pauta sobre o assunto. Próximo orador inscrito, vereador Wagner Simão. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Bom dia, presidente, nobres colegas. Tudo continua na normalidade, né? Cabo Frio continua à deriva e o prefeito de Adriano não nos surpreende. Irresponsável, frouxo, incompetente. Com o advento a minha fala hoje é mais para corroborar com o que foi dito tanto pela vereadora Letícia, os demais vereadores, vereador Rafael. Com o assunto daquelas exonerações em massa, o prefeito argue que a cidade não tem dinheiro para pagar e ele precisa diminuir a folha, né, para poder acertar o pagamento dos funcionários. Pois bem, com o que a gente vê hoje, a gente vê que
uma troca de fantasmas. O problema da Folha é uma troca de fantasmas. Ele exonerou alguns fantasmas antigos e agora está tudo fantasminha novo. É o que dá para a gente perceber, é o que dá para a gente desconfiar com tanta recontratação. E por que eu não falei disso antes? Porque dentro, Luiz, dessas 1.200, 1.300 demissões, existem pessoas que realmente trabalham e que estavam fazendo falta nos seus setores. Existem pessoas que trabalham. É muito difícil você generalizar algo que você não tem como mensurar. Você não tem como mensurar a quantidade de gente que trabalha e a quantidade de gente que está lá como fantasma, seja lá para fazer o que for, que a gente acredita que existe. E Cabo Frio todo fala nisso. Mas eu fiquei esperando, porque eu imaginava que com o artifício que ele usou, de dizer assim, não, a gente vai mandar embora porque a gente precisa reduzir a folha e a gente precisa pagar os salários atrasados e manter o funcionalismo em dia. Beleza. Há de se doer. Dói. Para tomar medidas drásticas, dói. Eu pensei que ele tinha tido um lapso de firmeza. Ao contrário, o que se nota é mais uma covardia. É mais uma covardia. Porque tem contratação todo dia. É como o vereador Rafael falou. É tentar chamar para o acordo, para amarrar no pezinho de laranja ali. Ou de limão, né, que tem espinho. Não é isso? Então, assim, eu tenho aqui um requerimento para a abertura de uma CPI, que é para apurar as contratações e exonerações de servidores em época eleitoral, bem como a implantação das organizações sociais em Cabo Frio, com terceirização da folha de pagamento. Presidente, eu já tenho as assinaturas suficientes para a gente abrir essa CPI. Não pude colocar hoje em pauta, mas vou colocar lá na secretaria, né, seguindo os ritos, para a gente colocar. Eu quero dizer para a população e para os nobres colegas que vou abdicar de todo o meu trabalho de fiscalização. Cabo Frio não funciona nada. Cabo Frio não funciona saúde, não funciona limpeza, não funciona nada. E vou me dedicar, como falta só 3 meses para acabar esse desgoverno, eu vou me dedicar a essa CPI que eu tenho certeza que vai ser aprovada nesse plenário. Pela quantidade de assinaturas que eu tenho aqui, eu já tenho assinaturas o suficiente para a CPI ser aprovada. Então, a partir desse momento, eu estou deixando de lado todas as outras fiscalizações que tenho feito. É claro que as denúncias serão apuradas, venham da onde vier, mas me dedicarei ao RH da Prefeitura, me dedicarei aos pagamentos dos funcionários, até o último dia do meu mandato. Se necessário, farei, com o poder que a CPI dá, fiscalização in loco. Se necessário, fiscalizarei os computadores da Prefeitura presencialmente. Porque a vantagem da CPI, Blau, é essa. É a autonomia que a CPI dá para um vereador fiscalizar. Então, eu sei que a CPI
não vai ter impeachment para prefeito, não vai ter nada disso. Mas a CPI vai responsabilizar essas sacanagens que estão acontecendo e vai ajudar com que o servidor de Cabo Frio tenha o seu salário em dia. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, vereador Oséias. Seu tempo regimental é de 10 minutos. Presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar a mesa diretora, os telespectadores. Eu estou aqui colocando em pauta um projeto de lei 32 de 2020 que traz a normatização de bairros. Nós temos 27 bairros do 2º distrito que precisam ser normatizados. E inúmeros bairros incluídos aqui do 1º distrito que precisam ser normatizados. Por que o OSES colocou em pauta esse projeto tão importante? Porque muitos processos eles são prejudicados por falta da normatização desses bairros. Todos sabem que o distrito de Tamoios precisa da legalização fundiária, nós precisamos de projetar o distrito para receber verbas federais, infraestrutura, e muitas das vezes nós somos impedidos desses processos encaminharem, por falta da normatização. E eu quero pedir aos nobres colegas, esse processo entrou na semana passada e a CCJ deu um parecer contrário, colocando algumas exigências. Um colega pediu vista do processo e eu cumpri todas as exigências da CCJ, que é a parte de zoneamento, presidente, mapeamento desses bairros. Eu já apresentei ao colega da CCJ e a gente está aqui em comum acordo para que nós possamos normatizar e fazer com que esse projeto de lei tramite, né, nas sessões, para que nós possamos sair desse patamar de informalidade e colocar os nossos bairros de forma normatizada, de forma onde nós colocamos, trazemos essas regras tão importantes para o nosso município. Outro assunto muito importante que eu quero deixar aqui gravado nesta audiência é sobre o Hospital Tamoios. O governo periodicamente fechou o hospital para a reforma. Todos sabem que eu sou morador do distrito de Tamoios e eu pude constatar nos últimos 15 dias que ele está deixando de cumprir o prometido. Ficou alinhavado que nós teríamos 10 vagas no Jardim Esperança para os pacientes, né, do 2º distrito. E eu tenho acompanhado isso de perto e isso não está sendo concretizado, né? A Secretaria de Saúde não está separando essas vagas para o distrito de Tamoios e nós precisamos que isso seja concretizado, que seja real, porque a UPA de Tamoios está sobrecarregada sem o serviço do Hospital Tamoios. E ontem eu estive lá na UPA, tinha 9 leitos ocupados na sala amarela, né? E aquela sala foi preparada para 5 leitos. Então eu quero aqui deixar registrado, né, a minha indignação, mais uma vez, sendo enganado, e eu quero protocolar aqui essa indignação, presidente, e pedir o apoio de todos os vereadores para que essa reforma do hospital, que não se iniciou ainda, nós estamos há 2 meses de atraso da reforma. Isso foi prometido pelo secretário, né, prometido pelo prefeito da cidade, que nós teríamos uma reforma, e está sendo uma decepção essa promessa. A parte, vereador. Sim. Gostaria de corroborar, nobre vereador Oséias, com a sua luta. Sei que você é morador de Tamoios e sempre milita, né, pelas causas de Tamoios, mas eu também
estou engajada, lutando muito por Tamoios. Quero dizer ao nobre vereador que pode contar com o meu apoio, mas assim que foi anunciado o fechamento do Hospital de Tamoios, eu fui às mídias, fui ao MP, provei que estava sendo feita uma obra dentro do hospital, com o hospital aberto, coloquei o vídeo nas mídias, mas, infelizmente, nem com isso houve o respeito do secretário com a população de Tamoios. Então, vereador, eu quero te dizer que realmente nós temos que nos unir, porque já fiz também, semana passada, denúncias na tribuna, né, de moradores que estavam sendo maltratados no Hospital de Jardim. E a gente não pode deixar essa situação, porque Tamoios cresce a cada dia e a cada dia tem menos. Cada dia que passa são mais moradores e menos assistência. Então, eu também estou nessa luta. Quero te parabenizar aí pelo seu engajamento, mas realmente nós temos que partir para cima com mais pressão, porque este governo ele só funciona assim, infelizmente. Infelizmente, se a gente não pressionar, cobrar, fiscalizar e ficar em cima para eles fazerem o mínimo, nós não estamos nem pedindo muito, não é mesmo? Porque só tem um hospital, nós estamos pedindo o mínimo, que pelo menos deixe o hospital para a população, né? Porque eles não dão nada e ainda tiram o que a população tem. É lamentável isso. Então, quero dizer ao nobre colega que pode contar com o meu total apoio. Quero agradecer à vereadora Letícia Jota por estar enganjado nessa luta. Sei que toda a casa está junto conosco e a casa aqui é muito harmônica, lutamos junto, vencemos junto. Muitas das vezes não dá para avançar, mas a gente resiste, somos a resistência. É muito importante a reforma daquele hospital. O hospital significa muito para o distrito de Tamoios. O hospital, ele atende 100 mil moradores e nós precisamos de um hospital equipado, né? A promessa é que nós teríamos um hospital equipado com mamógrafo, tomógrafo, vários equipamentos para diminuir o translado de Tamoios para Cabo Frio, diminuir toda essa ocupação de ambulâncias vindo para Cabo Frio, e a gente espera que soluções, né? Nós esperamos que isso seja concretizado ainda em outubro. É uma luta da Casa Legislativa junto ao Executivo, cobrando uma melhor solução, né, para que o hospital seja realmente um hospital que a população do distrito mereça. Então eu quero aqui deixar mais um assunto muito importante, que é o Centro de Fisioterapia do distrito de Tamoios. É uma lei do vereador Azés, a criação do Centro de Fisioterapia. Levei o Ribamar até o distrito, né? Conseguimos encontrar um espaço para colocar e implantar esse centro de fisioterapia, mas nós estamos aguardando há 4 meses o centro de fisioterapia. Está pronto e não inaugurou. Então temos a pandemia, temos todos esses assuntos que atrasaram a inauguração do centro de fisioterapia, mas é muito importante esse centro de fisioterapia para o distrito, para atender, né, as demandas de saúde do distrito de Tamoios, que se faz necessário. Tamoios é Cabo Frio, e até agora a gente percebe que existe ainda uma indiferença muito grande quanto à aplicação dos recursos no distrito. Mas temos avançado no diálogo, através da política, da democracia, fazendo o papel do vereador junto em defesa do distrito de Tamoios. Eu agradeço. Tem?
Não havendo mais oradores inscritos para a ordem, daremos início à ordem do dia. Projeto de Lei 109/20, promovente Vinícius Correia, denomina a Rua dos Pereiras a primeira rua localizada após o Trevo de Búzios, na RJ 102, sentido Estrada de Búzios, no 2º Distrito de Tamoios. O projeto será encaminhado à CCJ. Requerimento 0087/20, promovente Miguel Alencar. Requer a outorga de moção de aplausos a senhora Marta de São Paulo por sua relevância e comprometimento com o segmento profissional da educação física. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Requerimento 90/20, promovente vereador Rafael Peçanha e Letícia dos Santos Jota. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor de todas as nomeações e exonerações a partir de 13 de agosto de 2020 até a data presente e a Prefeitura a comprovação da redução de gastos com esses atos na folha de pagamento da Secretaria de Saúde. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 91/20, promovente Rafael Peçanha. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor do processo que originou a aquisição de máquinas de café e alimentação da empresa Inove, instaladas em prédios públicos e repartições públicas municipais. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Requerimento 92/20, promovente Jefferson Vidal, será retirada de pauta pela ausência do vereador. Requerimento 93/20, promovente Silvio Davi. Requer ao Poder Executivo cópia de inteiro teor de todos os demonstrativos de pagamentos efetuados pela Secretaria de Saúde, funcionários que recebem pelo Fundo Municipal de Saúde. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 60/20, promovente vereador ADI Novaes, será retirada de pauta pela ausência do vereador. Indicação 80/20, promovente Alexandra Codesso, solicita ao senhor prefeito a limpeza de bueiros e revisão da rede de esgotos do bairro Gamboa. Coloca a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 146/20, promovente Alexandra Codesso, solicita ao senhor prefeito pavimentação e revisão da rede de esgoto na rua Carlos Mendes, no bairro Jardim Caiçara. Coloca a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Indicação 171/20, promovente ADI Novaes, será retirada de pauta pela ausência do vereador. Indicação 189/20, promovente Vinícius Correia, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito a reforma geral da praça pública do bairro Guarani neste município. Em discussão, indicação. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Indicação 193/20, promovente Letícia Jota, solicita ao senhor prefeito que junto ao RH da Prefeitura resolva as questões administrativas a fim de que os funcionários da educação exonerados que ainda constam no sistema como servidores municipais recebam auxílio emergencial do governo federal. Coloco a indicação em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica 2/20, projeto já em segunda votação. Promovente 1/3 dos vereadores. Acrescenta o artigo 9º no título 7 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município para prever o prazo de 5 dias para envio pelo Poder Executivo Municipal
de respostas aos pedidos de informações feitos pela Câmara de Vereadores ou vereador sobre matéria referente ao Covid enquanto durar o estado de calamidade pública em razão da pandemia. O projeto tem um parecer favorável da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Veto 5/20, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei 23/20, de autoria do vereador Wagner Simão, que revoga integralmente a lei número 3.148, de 30 de janeiro de 2020. O veto tem o parecer contrário da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o parecer contrário em votação. Os favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Os que forem contra o parecer, por favor, fiquem de pé. Parecer contrário, mantido o parecer... Hein? Parecer contrário ao veto. Parecer contrário da CCJ ao veto. Os favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Então foi mantido o parecer contrário da CCJ por unanimidade. Derrubado o veto. Derrubado o veto. Projeto de lei 32/20, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei 32/20, promovente Osés Rodrigues Couto. Cria o abairramento no 1º e 2º distrito e dá outras providências. Esse projeto esteve na sessão passada, foi solicitada a vista, não foi isso? E ele está voltando agora para discussão e votação. Coloco o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Presidente. Para discutir, vereador autor Osés Rodrigues Couto. Esse projeto de lei, na semana passada, ele entrou em exigência, né? Rafael pediu vista e nós cumprimos todas as exigências e hoje está apto a ser votado. Já teve uma conversa aqui com os nobres vereadores e é de suma importância a normatização desses bairros para todo o município. Eu agradeço aí o apoio e peço aí que nós possamos encaminhar isso para as comissões e seguir o trâmite para a execução dessa lei. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o parecer contrário da CCJ. Os favoráveis permaneçam como estão. Parecer contrário foi derrubado. O projeto continua tramitando nas comissões. O voto contrário do vereador Guilherme Moreira. Faça constar em ata, por favor. Veto 2/20, promovente Adriano Guilherme de Teves Moreno, dispõe sobre veto total ao projeto de lei 140/18, de autoria do vereador Edilan Ferreira Rodrigues, que estabelece juros e correção monetária no pagamento dos vencimentos dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Cabo Frio, nos casos de atraso da remuneração e da outras providências. O parecer é favorável ao veto da CCJ. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 103/20, promovente Letícia J. Cria o Programa Municipal de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do município de Cabo Frio. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado à Comissão de Políticas Públicas e redação final, mas há sobre a mesa um requerimento de urgência assinado por 1/3 dos vereadores. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A matéria volta em sessão extraordinária. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, abro a tribuna a explicação pessoal. Não havendo quem queira utilizá-la, declaro encerrada a sessão, convocando uma extraordinária para imediatamente, solicitando às senhoras e senhores vereadores que possam assinar o livro de presença. Peço à primeira secretária, vereadora Alexandra Codesso, que faça a chamada regimental. Aquiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra Codesso, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Arão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Letícia dos Santos Jota, Luiz Geraldo Cima de Azevedo, Miguel Fornaciar Alencar, Osés Rodrigues Couto, Rafael Peçanha Moura, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio Davi Pio Oliveira, Wagner Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento Neto e Vinícius Correia. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Feita a chamada regimental, havendo quórum, declaro aberta a sessão extraordinária. Projeto de lei 103/20, promovente Letícia Jota, cria o Programa Municipal de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do município de Cabo Frio. As comissões técnicas reuniram-se e exararam parecer favorável. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, declaro encerrada a sessão em nome de Deus, desejando a todos e a todas uma excelente semana cheia de paz e saúde.